Você sabia que você consegue ganhar dinheiro em dólares todos os meses simplesmente ao optar por comprar ativos geradores de dividendos lá fora nos Estados Unidos? Será que isso de fato é uma boa, como vários influencers falam pela internet? Ou será que isso é uma grande enganação? Se você quer saber mais sobre isso, fica até o final do vídeo. Solta a vinheta! Opa pessoal, meu nome é Nilson Dias, eu sou aqui da família investidora. Nosso foco aqui no canal é a liberdade financeira através de empreendedorismo e também através dos investimentos em ETFs. E eu quero falar para vocês sobre um assunto que é recorrente aqui na internet, que é uma promessa de você ganhar dinheiro em dólares todos os meses, simplesmente por comprar ações que pagam dividendos. E geralmente esses vídeos que tem aqui de outros colegas no canal, eles vão te mostrar, nossa, se você comprar, por exemplo, Microsoft, ela vem pagando dividendos de forma crescente por tantos anos. Se você comprar ações da Coca-Cola, ela vem pagando dividendos crescentes através dos anos. Se você comprar ações da McDonald's, elas vão pagar dividendos crescentes através dos anos. E será que, de fato, é possível para um brasileiro conseguir gerar uma quantidade de dividendos lá fora que seja suficiente para você viver de renda aqui no Brasil, lembrando que todos os dividendos que você receber lá nos Estados Unidos vão ser tributados em 30%? Será que essa promessa é verdadeira ou será que isso é apenas um clickbait, é apenas uma pegadinha para as pessoas conseguirem mais seguidores e para conseguir que você assista os vídeos dela? Bom, eu já te adianto que para você ter uma renda, por exemplo, de R$5.000, que é um valor interessante de você ter, assim, mensalmente, para que de fato faça alguma diferença na sua vida, né? Às vezes R$1.000 por mês a mais na sua vida não vai fazer tanta diferença. R$5.000, né, vamos colocar aí $1.000, já é um valor que de fato vai fazer diferença na sua vida. E para você ganhar $1.000 por mês numa carteira de dividendos norte-americana, que vai pagar ali em torno de 5% ao ano, isso se você conseguir assumir o risco de realmente fazer a seleção de ações, stock picking, né? Escolher ações, sei lá, como a British Tobacco, McDonald's, Coca-Cola, e de fato, além de se expor a esse risco, ainda assumir a responsabilidade de gerenciar essa carteira para você conseguir ficar ali entre torno de 5 e 6% de rendimentos em dólar ao ano, você precisaria acumular nos Estados Unidos pelo menos $200.000, ou seja, pouco mais aí de R$1 milhão, né? Levando em consideração um dividend yield de 6%, que não é um dividend yield muito comum nos Estados Unidos, mas você consegue chegar com uma carteira mais agressiva de REITs, né, que são equivalente aos fundos imobiliários lá, e ações pagadoras de dividendos, você consegue chegar a 6% lá fora. Então, para você receber $1.000 por mês, você teria que ter $200.000 acumulado lá fora, te pagando aí 6% ao ano. Então, você teria um rendimento de $12.000 com essa carteira de 200 mil. E essa mesma carteira, né, os mesmos $200.000, se você aqui no Brasil investisse numa carteira de fundos imobiliários, onde você consegue, sem muito esforço, sem se expor tanto a risco, você conseguiria aí em torno de 8%. Então, o mesmo 1 milhão e pouco aqui, vamos colocar aqui 1 milhão e 100, você conseguiria aqui em torno de R$88.000, ou com o dólar você conseguiria $16.000 de rendimentos aqui no Brasil. Então você tem que fazer conta para ver se de fato faz sentido para você. Se você tem a sua vida aqui no Brasil, você quer reduzir a sua exposição ao risco Brasil, mais faz sentido você ter uma carteira lá fora de ETFs globais, focada no crescimento desse seu patrimônio, para depois você ir mensalmente vendendo ETFs e realizando esse lucro e vivendo a sua vida aqui, do que focar em montar uma carteira lá fora focada em dividendos. Você precisaria acumular um valor muito grande. Voltando aqui no exemplo que a gente falou anteriormente, de se expor ao risco, de selecionar ações pagadoras de dividendos, como Coca-Cola, McDonald's e muitas outras, você assumir o risco de escolher essas ações, gerenciar essa carteira. Se basicamente você comprar aí 5 ou 6 ETFs globais
todos os meses, você vai conseguir com que essa carteira de ETFs, geralmente em períodos de 15 a 20 anos, esse valor vai se multiplicar por 4, por 5, muitas vezes até por 8 vezes, quando você traz o valor dessa carteira para reais. Lá na frente, depois de 15 anos, você vai ter um patrimônio acumulado muito maior do que se você tivesse comprado REITs e ações de dividendos e reinvestido esses dividendos. Por quê? Porque de cara você já perde 30% de todo o dividendo que cair na sua carteira lá na Avenue, lá no Interactive Brokers, em qualquer que seja a corretora que você escolheu. Então, comprar ações de dividendos, comprar REITs, reinvestir os dividendos, isso vai te gerar um patrimônio menor do que simplesmente você comprar um ETF como o VOO, por exemplo, né, como é uma sugestão do John Bogle. Se você comparar ações de dividendos reinvestindo versus simplesmente comprando um ETF como o VOO, né, e você convertendo isso para reais, você vai ver que nos últimos 15 anos o VOO se valorizou aí 1.400%, dependendo do período que você analisa, enquanto que um reinvestimento de dividendos, mesmo falando de ações como Microsoft, Apple e muitas outras, você não conseguiria ter um rendimento tão grande sem assumir o grande risco que é você escolher ações. Então, eu prefiro comprar ETFs globais, multiplicar esse capital ao longo de 15 anos, acumular um patrimônio de 200, 300, 400 mil dólares, que seja o que você vai conseguir lá na frente, e aí você tem uma opção de ou ficar vendendo esses ETFs mensalmente e viver da venda desses ETFs, ou você trazer isso para o Brasil e repatriando aos poucos, e comprar aqui uma carteira de fundos, fundos imobiliários, colocar um pouco em renda fixa também, ações de dividendos, mas também manter uma parte em ETFs para que o seu poder de compra não seja perdido. Se você simplesmente vender tudo, comprar tudo de fundos imobiliários e viver 100% dos seus rendimentos, ao longo dos anos você vai perder o seu poder de compra, porque a gente sabe que uma carteira de fundos imobiliários ela não consegue render tanto quanto uma carteira de ETFs globais. Então, eu acho uma grande balela essa história de compre REITs e compre ações norte-americanas para você ter rendimento em dólar. Você ter dólares pingando na sua conta na fase de acumulação é um erro primário que infelizmente está sendo propagado aqui na internet por vários influencers, muitos deles que não têm nem qualificação para estar falando sobre isso, e ficam mostrando para vocês que é uma grande coisa você ficar recebendo dinheirinho pingadinho da Microsoft e da Apple, quando de fato isso só vai atrapalhar a tua vida de investidor, principalmente se você estiver ainda na fase 1. Show? Então se você gostou do vídeo, deixe os seus comentários aqui abaixo, se você discorda, concorda, qual é a sua opinião sobre isso. Lembra também de assinar o canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço!